Amados irmãos, graça e paz. Podem sentar, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Atos. Atos 17. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não é esse slide. Enquanto eles vão preparando, irmãos, Atos 17, deixe sua Bíblia aí, já vá procurando. Sim, está aqui entre nós alguma mãe que não veio no culto domingo próximo, agora passado, ou pela manhã, ou pela tarde. Se tiver alguma mãe, por favor, fique em pé no lugar aí onde você está. Fique em pezinha. Isso. O que foi que aconteceu? É que nós temos uma lembrancinha para vocês. Então, fique em pé aí, que você vai receber uma lembrancinha. Essa lembrancinha é uma recordação nossa, né? A você que é mamãe. Então, vai estar sendo distribuída agora. O pastor Tomás vai estar distribuindo aí essa lembrancinha. Glória a Deus, né? É uma singela lembrança. Isso. Você fica em pezinho aí, que é só para identificar. Já ele está passando por aí. Que Deus abençoe a sua vida, que dê graça, que dê muita sabedoria, sabedoria principalmente para tomar as decisões, que cada dia que vai passando essas decisões vão ficando mais difíceis, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que tem dado graça. Amém. Está distribuindo. Isso. Você abriu aí sua Bíblia em Atos, no capítulo 17. Está já chegando. Pronto. Pronto. Irmãos, Paulo, ele tem uma estratégia muito simples. Paulo busca levar o evangelho às chamadas cidades polo. São cidades que são importantes centros comerciais. E ele entende que a partir desses grandes centros o evangelho pode tomar uma logística, um escoamento mais efetivo. E neste sentido, aqui o capítulo 17, hoje nós vamos ver do versículo 1 a 15, ele vai estar em duas cidades. Na primeira cidade, Tessalônica. E eu gostaria de ver com os irmãos o texto com toda a calma. Capítulo 17, o versículo 1 diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Olhe para mim um momento, nós vamos versículo por versículo. Os missionários estavam anteriormente, no caso aí Paulo e Silas, eles estavam anteriormente em Filipos. Só lembrando a vocês que lá em Filipos, esses missionários levaram uma surra. E agora eles, possivelmente, viajam ou em cavalo ou em camelo, porque é possível que o seu corpo ainda esteja sofrendo as dores e o cansaço físico da surra que levaram. Mas mesmo assim, irmãos, perceba que eles saem de Filipos
e vão para Anfípolis. A distância, de acordo com os estudiosos, a distância entre Filipos e Anfípolis é de 48 quilômetros, o que daria um dia inteiro de viagem de cavalo ou camelo, começando muito cedo e indo muito tarde. Depois perceba que eles saem de Anfípolis, vão para Apolônia. A distância de Anfípolis para Apolônia é de 43 quilômetros, mais um dia inteiro de viagem. Depois que eles saem de Apolônia, eles vão para Tessalônica, mais 61 quilômetros de viagem. Às vezes, irmãos, a gente lê o texto assim, sem ter um mapa de lado, acha tão bonita essas viagens missionárias, mas quando eu digo a você que isso aqui era feito no lombo de um camelo ou de um cavalo, e que eles viajavam cedo pela manhã, e nessas cidades, muito provavelmente, eles apenas dormiam para poder, no outro dia, seguir essa rota. Aqui não tem Uber. O Honda Marco da Silva não vai passar por aqui. Vocês estão entendendo? Eles levaram a surra. Mas isso não tira deles a força, a garra, para que eles possam fazer esse trajeto aqui, ó. Eles saem de Filipos para Anfípolis, de Anfípolis para Apolônia, e agora em Tessalônica. Veja o que é que acontece. Estando em Tessalônica, Paulo, segundo o seu costume, qual é o costume de Paulo? Todas as vezes que Paulo chega numa cidade polo, que tem uma sinagoga, ele vai para a sinagoga. Por quê? Ele prega o evangelho aos judeus e aos tementes a Deus, que são os gentios que estão naquela sinagoga. Ele tem a sinagoga como um ponto de contato, um ponto de referência, a partir do qual ele pode pregar o evangelho. Essa é a prática de Paulo. E ele termina onde? Em Tessalônica, um forte centro comercial, a capital da Macedônia. Os estudiosos dizem que a essa época havia 200 mil habitantes desse lugar. É um grande polo. E ele sabe, tem ideia, e essa cidade, com certeza, vai se transformar num grande centro, onde a partir daí, a Macedônia e a Acaia haverão de ser abençoados com a presença da pregação do Evangelho. Macedônia era uma cidade importante, chegou a rivalizar com Constantinopla como uma das principais cidades do mundo antigo, do século I. Constantinopla é bem conhecido. Mas eles rivalizavam, chegando a estar ali, lutando para ser uma das cidades profundamente conhecidas. Uma cidade estrategicamente posicionada. Uma cidade que os romanos concederam a graça de serem uma cidade livre. O que é que isso quer dizer nesse contexto do século I? Era uma cidade cujo magistrado não era romano. O magistrado era da própria cidade, era um magistrado grego. E eles discutiam as suas próprias causas. Os romanos deram a ele o direito, 42 anos antes de Cristo, deram a eles o direito de que eles mesmos lutassem por suas causas. Eles estão sobre o império geral romano, mas localmente falando, o magistrado é de influência grega. Isso é importante, irmãos, porque isso tem a ver com aquilo que vai acontecer com Paulo e Silas aí nesse lugar. Uma cidade importante, um ponto importante. E algumas informações do Evangelho neste lugar. Irmãos, o Evangelho neste lugar, apesar de ser uma cidade aparentemente livre, culta, mas ele vai sofrer perseguições. Paulo vai ser perseguido. Veja o que é que Paulo diz acerca de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8, Paulo diz o seguinte: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos mais necessidade de dizer nada sobre isso. Ou seja, essa igreja em Tessalônica vai ser uma igreja operosa,
mesmo debaixo de dificuldades, mesmo debaixo de muitas opressões, de muita luta, ela vai ser uma igreja que vai propagar a poderosa mensagem do Evangelho. E conforme o costume de Paulo, Paulo vai à sinagoga, prega primeiro aos judeus, depois aos gentios, provando pelas Escrituras. Quando se fala em Escrituras aqui, estamos falando no Antigo Testamento. Pelo Antigo Testamento, Paulo prova a eles que Jesus é o Cristo. Paulo passou um tempo significativo nesse lugar. Inclusive, os crentes de Filipos ajudaram Paulo financeiramente a ficar lá pregando em Tessalônica. É isso que Paulo diz em Filipenses. Agradecendo aos filipenses, ele diz: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Esses crentes aí, eles ajudaram Paulo, mesmo sabendo que Paulo tinha o seu ofício como produtor, fabricante de tendas, e ele, em Tessalônica, fez questão de pregar o Evangelho e trabalhar no meio do povo. Ele mesmo diz isso. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Paulo tem duas vocações, ele é bivocacionado. Ele trabalha fazendo tendas, mas não para a boca. Ele prega, ele leva a palavra, fala com um, exorta outro, e em 3 sábados seguidos está debatendo com os judeus na sinagoga. E ele trabalhou muito. 2 Tessalonicenses diz: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Ele recebe ajuda dos irmãos de Filipenses, ele trabalha, se mantém, ele passa um tempo significativo nessa comunidade. Ele prega o Evangelho, uma comunidade de fé operosa, e o Evangelho foi proclamado na Macedônia e na Acaia a partir dele. Agora vamos ao versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês, ele é o Cristo. Irmãos, o culto na sinagoga, Paulo, ele diz de forma pública que Jesus é aquele por meio do qual, pelo seu sofrimento, morte e ressurreição, ele cumpre as prerrogativas, as profecias messiânicas. Paulo está expondo, demonstrando, explicando. Ele fala mesmo, ele coloca os pingos nos is. E aqui nós vemos de Lucas, que é o autor de Atos, que Lucas tem a preocupação de mostrar que a morte de Jesus não foi algo assim trágico, não foi uma empreitada que não foi bem sucedida. Não. Lucas registra de tal forma a mostrar que a morte e a ressurreição de Jesus é algo que faz parte do ato salvífico de Deus e, na realidade, é a vitória do crente. Cristo tinha que sofrer, o ungido tinha que sofrer. Esse Cristo, ele tinha que ressurgir dos mortos. Ele tinha que vencer a morte. Esse Cristo é o Jesus de Nazaré, que Paulo demonstra pelas Escrituras do Antigo Testamento, num contexto da sinagoga. É esse o Messias. O objetivo pessoal de Paulo é, desde a sua conversão, mostrar que Jesus era o Messias profetizado pelas Escrituras. Ele vem e cumpre as Escrituras. E qual é o resultado? Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos
e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. O que foi que aconteceu? Esse é o resultado da mensagem de Paulo. E aqui você vai perceber que existe algo deste lugar. Dos judeus, alguns. Veja logo no início do versículo. Dos judeus, alguns. Mas dos gentios, uma numerosa multidão. Está vendo o contraste no versículo 4? Dos judeus, alguns foram persuadidos. Mas dos gentios, uma numerosa multidão dos gregos e muitas mulheres importantes. Esse é o resultado da pregação de Paulo. Essa igreja em Tessalônica, ela vai ser eminentemente gentílica. Ela vai ter mulheres que faziam parte de um contexto social que vai dar apoio, mulheres proeminentes de uma posição social significativa. Ou seja, o evangelho frutificou no meio gentílico. Irmãos, isso é fácil de entender o porquê. Se um gentil estava numa sinagoga, ele era aquilo que é classificado como temente a Deus. Ele era alguém que respeitava, que queria ter um relacionamento com Jeová Todo-Poderoso, mas não se submetia aos ritos do judaísmo, sobretudo a questão da circuncisão. Aí agora Paulo vem com a mensagem poderosa do Evangelho, em palavras, em obras, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa mensagem, ela vem como um bálsamo na alma daquele que aguardava sobre isso. A salvação dos judeus se estende a nós também. Nós estamos dentro desse grande plano divino. É por isso que dentro do mundo gentílico, uma grande multidão, mas dentro do mundo judaico, mais afora, mais distante da Judeia, alguns. Só, irmãos, que como tudo que ocorre na questão da pregação do Evangelho, nem tudo são flores. Nós temos as perseguições. E aqui a gente vai ver uma triste reação a partir do versículo 5. O texto diz: os judeus, aqueles alguns, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas. Uma triste reação movida por um triste sentimento de inveja. Quando os judeus veem que Paulo está conduzindo gentios, quando os judeus veem que esses gentios estão sendo discipulados, trabalhados, muito provavelmente Paulo começa trabalho nas casas, porque aí já é citado a casa de um certo Jason. Eles veem esse sucesso ministerial, ficam com inveja, irmãos, a ponto de se juntarem com pessoas más. O texto diz: homens maus dentre a malandragem. Conhecendo a cultura dessa época, é fácil raciocinar o que aconteceu. Ele vai lá no mercado público, aqueles homens malandros, aquelas pessoas perversas, conhecidas ali pelo meio, que sabe que são pessoas que fazem de um tudo por dinheiro. Rapaz, vamos ali fazer um tumultozinho. Vamos ali fazer um tumultozinho. Qual é o objetivo desse tumulto? Capturar Paulo e Silas para levar diante da Assembleia do Povo. Ou seja, o evangelho que é pregado, ao mesmo tempo que leva libertação e traz crescimento espiritual, esse mesmo evangelho, ele também levanta um sentimento negativo de inveja, e pessoas vão lutar para que esse evangelho não siga adiante.
Irmãos, desde que igreja é igreja, nós haveremos sempre de ser perseguidos. Coloque isso na sua cabeça. O cristão, ele é perseguido, sempre será perseguido, em todas as épocas, em todas as fases, em todos os contextos. Sempre será, desde o começo do capítulo 1 que a gente está falando sobre o Evangelho, que a gente está estudando aqui, Atos, nós temos visto que a pregação é acompanhada sempre de perseguição. Essa perseguição sempre acontecerá, irmãos. Nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque se a igreja, ela for sal da terra, se a igreja for luz, sobretudo luz, quando a igreja é luz do mundo, ela mostra a desgraça que existe nas trevas. Quando a igreja é luz, o mundo sente vergonha de ser mundo. Quando a igreja, ela se levanta para ser o que ela verdadeiramente deve ser, fique preparado para a bordoada. O evangelho vai alcançar muitos. A mesma água que endurece o ovo quente é a água que faz o cheiro do café subir. O mesmo evangelho que é pregado e que há espaço e libertação no mundo gentílico, é o mesmo evangelho que levanta um sentimento de inveja de pessoas religiosas. Veja como eles são terríveis. Terríveis. Não sabemos se essa assembleia já estava montada ou se ela foi montada com esse objetivo. Mas veja o que é que esses judeus fazem, os versículos 6 e 7. Eles foram à casa de Jason, não encontraram Paulo e Silas. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Irmãos, veja que a motivação deles é outra totalmente diferente. Eles não conseguem conviver com o sucesso da pregação do evangelho, daquilo que Paulo estava fazendo entre os gentios, mas ele não poderia levar essa causa desse jeito. Então, eles acusam de duas coisas. Para dar ares de legalidade, eles acusam de que Paulo e Silas, os missionários, estão causando tumulto, ou seja, estão transtornando a ordem pública. E a segunda acusação, que eles estão levantando uma insurreição, ou seja, estão promovendo um outro rei que não é o rei romano, que não é um César. Veja as acusações. Mas veja também que no meio das acusações, nós podemos ver o caráter da igreja primitiva. Sabe como, irmãos? A expressão que ele usa. Estes que promovem um tumulto em todo o mundo. Sim, todo o mundo. Um evangelho que está causando mudança. Paulo e Silas não foram encontrados. É razoável entender que eles estão escondidos. Mas também é razoável entender que o evangelho está tomando um sentido grande. Todo mundo mostra a potência da proclamação do evangelho. Eles estão sendo acusados, mas nessa acusação a gente vê que o evangelho tem progredido. Aí o que é que Jason faz? Versículos 8 e 9. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança, ou seja, Jason pagou a fiança para os magistrados. Uma fiança que foi estipulada.
as autoridades soltaram Jason e os outros. E aqui, irmãos, uma coisa que aconteceu que não foi muito boa para a vida de Paulo. Lá em Filipos, Paulo levou uma surra, foi preso. Aí os magistrados viram que tinha errado, comunicaram para soltar Paulo rapidamente. Só que Paulo diz, epa, não é assim não. Vocês batem num cidadão romano e pensam que isso vai sair desse jeito, é? Aí o que foi que aconteceu? Lá em Filipos, Paulo saiu por cima. Paulo saiu com crédito. Os magistrados não podiam dizer nada da vida de Paulo. Aqui em Tessalônica, Jason comprou as dores de Paulo. Veja que Paulo e Silas não aparecem nesse relato. É razoável entender que eles estão escondidos pelos irmãos. Jason foi atacado por esse povo. O magistrado viu que Paulo e Silas não estão ali. Logo, essa acusação, ela não vai durar muito. Mas o que foi que Jason fez? Jason penhorou o seu dinheiro, pagando a fiança. E com essa atitude, neste século, a leitura é essa, ele assume a responsabilidade por tudo. Resultado, Paulo vai ter que fugir desse lugar. Por quê? Porque se Paulo aparecer e o tumulto continuar, Jason vai ser preso e ele vai ser punido. Percebe? Então agora ele vai ter que sair desse lugar e não vai poder mais voltar nesse lugar. Diferente do que aconteceu em Filipos, que ele deixou a porta aberta. Aqui, neste lugar, Paulo prega, mas não vai ter mais condições de voltar lá em Tessalônica. E Paulo vai falar isso. Em 1 Tessalonicenses, Paulo vai expressar o amor dele por Tessalônica. Veja o que é que Paulo diz. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Paulo é solidário com esse sofrimento. E a igreja em Tessalônica surge no contexto de sofrimento. Paulo não pode voltar a Tessalônica, ele tem que fugir. E quando ele vai para os outros lugares e que ele escreve para lá, ele reconhece isso. Queria ir, mas não pode, por causa dessa atitude de Jason. Olha o que é que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 2,18. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis. Não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Essa foi a leitura que Paulo fez. Houve uma cilada, não foi compreendido, e nesse momento Paulo não pode mais voltar. Se sair de Tessalônica, ele não pode mais voltar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 2 e 3, sendo sabedor disso, posteriormente, por não poder voltar a Tessalônica, Paulo envia Timóteo, porque o problema do povo lá era com ele. Não era com Silas nem com Timóteo. Aí Paulo diz em Tessalonicenses, assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que nós fomos designados para isso. Irmãos, qual é a grande lição aqui? A grande lição está na atitude de Jason. Jason, por amor à integridade da vida dos missionários, ele assume essa culpa, ele paga a fiança. Por um lado, foi difícil, mas por outro, Jason arrisca a sua própria vida
em nome do Evangelho, arrisca a sua própria vida pela integridade física dos missionários. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, que coisa interessante. Nunca tinha percebido isso sobre essa ótica. É verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos aqueles que estão na linha de frente, cujo foco está na expressão na linha de frente. Muitas vezes nós prestamos atenção a pregadores, a grupos musicais, a movimentos ou pessoas intelectuais que se impõem e mostram uma expressão, se expressam e falam a todo mundo. É verdade. Mas muitas vezes nós desprezamos aqueles que dão a sua vida nos bastidores e muitas vezes nem sequer são reconhecidos. E entre eles existe um Jason da vida. Um Jason, você já viu algum pregador falar sobre Jason? Sabe por quê, irmãos? Porque Jason trabalha nos bastidores. E eu quero lembrar aos irmãos que se existe alguém que está na linha de frente, se existe alguém que está falando, se existe algum grupo que está cantando, se existe alguma ação social que está indo a uma comunidade, dando a sua cara, é porque tem gente atrás, nos bastidores, trabalhando para que esse povo esteja na linha de frente. Quem está na linha de frente, muitas vezes é aclamado, mas quem está nos bastidores é esquecido. Esse é o fato. Agora, diante de Deus, não temos como dimensionar isso. Todos conhecem Billy Graham. Acredito que o maior evangelista vivo dos últimos tempos. Vivo não, já morreu, né? O último dos grandes evangelistas conhecidos. Mas você já parou para pensar qual é o tamanho do galardão da pessoa que levou Billy Graham a Cristo? Irmãos, em nome de Jesus e sobretudo para aqueles que trabalham nos bastidores, que dão o sangue pela obra e que muitas vezes não são reconhecidos como esse Jason. Entenda, é possível que você não seja reconhecido pelo mundo. É possível que você não seja reconhecido até mesmo pela sua igreja, pela sua comunidade de fé. Mas o Deus poderoso que tudo vê, Ele sabe o que é que você está fazendo. E Ele sabe quais são as suas motivações. E Ele te contempla e contempla as tuas dores, contempla a tua luta. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aí o que é que acontece com Paulo? Ele vai para outro lugar, fugindo. Não pode ficar mais em Tessalônica. Jason penhorou a sua palavra e a sua vida. Se ele ficar em Tessalônica e o tumulto começar de novo, ele vai ser preso e ele pode até morrer. Ele já penhorou sua vida. Aí os missionários, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga. Do mesmo jeito. Qual é a distância de Tessalônica para Bereia? 65 quilômetros. Qual é o X da questão? Nessa viagem de Bereia, eles não viajaram durante o dia. Viajaram durante a noite. Aí você olha para mim e diz, mas pastor, qual é a diferença? Meu irmão, eles estão agora expostos aos ladrões, estão expostos às feras que saem de noite. É uma viagem muito mais perigosa.
E eles chegam em Bereia depois de 65 quilômetros. E o que é que Paulo faz quando chega em Bereia? A mesma coisa, o mesmo processo. Ele estabelece uma relação de comunicação com o povo a partir de onde? Sinagoga. Na sinagoga, utiliza o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Cristo. Só que nesse lugar, quando ele começa a pregar, esse povo tem uma atitude diferente. Esse povo é mais nobre. Versículos 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Irmãos, qual é a diferença entre Bereia e Tessalônica e os demais lugares? A atitude que os crentes de Bereia tinham em relação às Escrituras que já estavam nas mãos deles. Por causa dessa atitude, esse povo se mostrou mais aberto. A atitude em relação à palavra, receptividade. O texto diz que eles buscavam essa palavra, receberam com avidez. O que significa avidez? Avidez significa apego, avidez significa apetite, avidez significa interesse, avidez significa fome. Eles eram pessoas que tinham fome de Deus e o buscavam pela palavra. O que foi que aconteceu com esses judeus que tinham fome de Deus e que buscavam Deus pela palavra? Quando Paulo explica a palavra, veja o contraste dos dois lugares. No versículo 12, com isso, muitos deles creram, diferente dos de Tessalônica. Está vendo aí? Muitos judeus foram alcançados neste lugar e muitas mulheres de alta posição social foram alcançados aí também. Irmãos, os bereanos, eles não estão com dúvida. Não, a ideia não é incredulidade. A ideia é aprender a revelação. A ideia é buscar na palavra muitas coisas que podem acrescentar de conhecimento para estarem mais próximos em intimidade com Deus. Mas do mesmo jeito, e eu falo mais uma vez, houve pregação do Evangelho? Houve, vai ter perseguição. Versículo 13. Mas logo que os judeus, de onde? De Tessalônica, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram para lá agitar e perturbar o povo. Irmão, me perdoe a franqueza, mas o povo chato, que o cara andar mais de 60 quilômetros para perturbar em outro lugar. Se fosse uma viagem confortável, se fosse uma coisa ligeira, mas o cara viaja ou a pé, ou no lombo do cavalo, mais de 60 quilômetros para abusar em outro lugar, Beno. Povo chato. Misericórdia, isso devia ser terrível. Eu acho que a cada quilômetro que eles iam vencendo, eu acho que o ódio, a inveja, a ira, tudo ia aumentando dentro do coração deles. E aquilo ia motivando, porque tem gente que é motivada pela ruindade. Você já viu isso? Tem gente que é motivada pelo que é errado. A gente vê isso aqui. Eles souberam, vamos. Assim que puderam, viajaram para esse lugar, tumultuaram as multidões. E mais uma vez, Paulo é forçado a deixar essa província por causa desse tumulto. Versículos 14 e 15. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram,
trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo mais depressa possível. O que foi que aconteceu? Paulo vai com os irmãos, Silas e Timóteo ficam em Bereia, só que quando Paulo chega em Atenas, ao chegar em Atenas, Paulo percebe que vai precisar de ajuda. Por quê, irmãos? Porque Atenas é um grande centro cultural. E Paulo percebe que não pode vencer Atenas sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele é sensato, ele é humilde. Veja no versículo 15, que quando os responsáveis por Paulo chegam com Paulo até Atenas, eles regressam, levando uma ordem de Paulo para Silas e Timóteo, que tinha ficado em Bereia. Qual é a ordem? Ei, meu filho, venha para Atenas, que aqui o povo é mais culto, aqui tem mais filosofia, aqui tem mais munganga, aqui tem mais negócio, eu preciso de ajuda, não deixe sozinho não. Faça o que tem que fazer aí e venha me ajudar aqui, que a situação é mais complicada. Duas atitudes, dois grupos distintos. O evangelho sendo pregado, mas perseguições também chegando para os missionários. Quais são as lições que nós podemos tirar para nós desse pequeno fragmento de texto? Gostaria de ressaltar 4 grandes lições. Em primeiro lugar, irmãos, a transformação que é proporcionada quando o verdadeiro evangelho ele é pregado. É digno de nota no versículo 6, quando diz: aqueles que estão transformando, mudando o mundo, chegaram até aqui. Veja como era a ideia que as pessoas tinham da reputação dos primeiros cristãos nesse momento. Revolucionários, eles chegaram. O poder das boas novas chegou. Aquele poder que revoluciona vidas, que rompe barreiras sociais, que abre portas de prisão, chegou até aqui. Eles chegaram. Irmãos, o nosso mundo precisa ser revolucionado, é verdade, mas só existe verdadeira revolução a partir do homem, quando este homem se transforma em nova criatura no poder do Espírito Santo de Deus. A revolução que o mundo espera, ela não virá por meio de políticas públicas, muito embora haja alguma consequência, a verdadeira revolução ela é interior. Enquanto não forem novas criaturas, as velhas motivações haverão de ocorrer. Agora, quando o verdadeiro evangelho chega, em que há libertação, vidas são transformadas, o mundo é transformado. Um grande ponto para que nós possamos pensar. E simples. Você já parou para pensar qual é a influência que você tem na pregação do evangelho? Você já parou para pensar o que é que você tem feito para que esse evangelho que transforma vidas, ele possa de fato chegar a todos os lugares? O que é que você tem feito para que esse evangelho possa ser pregado por pessoas em lugares que muitas vezes nós não podemos ir? De fato, irmãos, nós não podemos ir ou não fomos comissionados diretamente aí na Índia, sei lá, algum lugar longe, distante, cuja cultura não conhecemos, mas nós podemos orar, nós podemos contribuir. Deus tem levantado pessoas para diferentes lugares. Nós precisamos meter a mão na massa, irmãos. A pregação do evangelho, ela não é executada por anjos. A pregação do evangelho é executada por pessoas que tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus e que são nova criatura. Segunda grande lição: veja a pregação da palavra e a atitude que os crentes de Bereia tiveram em relação à palavra. Irmãos, com toda sinceridade, você avalia os sermões que você ouve?
você avalia, você para raciocinar se aquilo que você tem ouvido, de fato é baseado na palavra, tem consistência. Eu digo aqui uma coisa, irmãos, que serve de alerta para todos nós. Fazem 15 anos que eu ensino uma disciplina no seminário da denominação aqui nessa cidade, chamada homilética, a arte e a técnica da pregação bíblica. É arte porque envolve a subjetividade do pregador. É técnica porque tem ferramentas próprias. 15 anos. 15. Analisando todos os pregadores que hoje têm razoável influência, sobretudo em redes sociais, em mídias, ou televisões, ou grandes auditórios, o que se percebe mais é o uso de técnicas de oratória, indução e sensibilização de massas, do que propriamente pregar o Evangelho. Na quarta-feira que eu falei sobre ansiedade, uma pessoa desse bairro aqui, uma pessoa desse bairro, que é católica, veio para esse culto, sentou ali, foi convidado de uma irmã, que é até de outra denominação, sentar ali, naquele lugar. Conheço ela. Conversei com ela um dia desse. Ela chegou para mim e disse: achei interessante, porque todos os lugares que eu tenho ido, inclusive na minha igreja, as pessoas pegam um texto da Bíblia, fala ele, mas quando vão falar, o assunto não tem nada a ver com o texto que eles disseram. E lá eu vi que você falava do texto, explicava e dizia como é que a gente deve colocar na prática. Essa é a verdadeira mensagem. É quando a gente pega a Bíblia e faz com que a Bíblia alcance a mente e os corações das pessoas. É isso que precisa ser pregado. Mesmo que essas verdades, muitas vezes, sejam contra aquilo que, às vezes, eu defendo, ou eu penso que está certo. Mas essa é a função da palavra. A palavra vem e me mostra o que é correto. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu louvei a Deus por isso. Mas, irmão, sabe o que é que está acontecendo? A gente vê uma leva de pregadores novos, cujo objetivo na mensagem é fazer a pessoa se sentir bem. E eles utilizam técnicas de oratória que não é conveniente eu explicar aqui para vocês, mas existem técnicas para isso. A partir do momento que o pregador começa a pregar alguma coisa que você quer ouvir, lhe sensibiliza pelo lado emocional, começa a lhe colocar num pedestal, onde naquele pedestal quem deveria estar é Jesus Cristo e não você, alguma coisa está errada. Existem técnicas para isso. A repetição, mostrar a palma da mão, enfatizar, você vai ser, você é maior, você consegue, não desista, você vai, você, olha, e dá um pulo, e motiva, e fala. Eu não estou dizendo que a pregação do Evangelho deva ser uma coisa murcha. O que eu estou ressaltando é que existem pessoas utilizando técnicas de oratória e marketing para sensibilização de massas. Isso não é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho é falar o que a palavra diz, mesmo que essa palavra muitas vezes vá de encontro a alguma área de conforto minha. Mesmo que isso me cause alguma indignação, o Evangelho não é
a sandália havaiana que não solta as tiras, que não tem cheiro, que você bota debaixo do braço e leva para qualquer lugar. Evangelho é poder de Deus, que muitas vezes vai me confrontar na minha pecaminosidade, e eu preciso me apresentar diante do Senhor arrependido dos meus pecados. Não tem como. Os crentes de Bereia buscaram, eles leram. Irmãos, veja as prerrogativas de Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinem todas as coisas, retenham o que é examinar. O que é examinar, irmãos? É verificar, analisar, ver se está certo, é coerente. A Bíblia diz isso mesmo. Veja o texto, faça a anotação do versículo. Raciocine, crer é pensar. Irmãos, se nas nossas convicções, se na nossa fé não tiver espaço para o raciocínio, para o bom senso, a nossa fé se transforma em fideísmo. É uma alienação. É necessário raciocinar. Veja 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Irmão, falso profeta não é uma coisa que nasceu hoje, não. É algo muito antigo. Sempre haverá, sempre vai se vestir de uma forma nova, sempre vai tentar entrar na igreja. Mas aquele que tem o Espírito Santo do Senhor e aquele que tem olhado para a palavra, ele vai reconhecer o falso profeta. Agora, se não tiver palavra, meu irmão, vai ser levado de vento de doutrina para um lado, para o outro. Em nome de Jesus, entenda, não importa prestígio intelectual de pregador, não importa a fama de pregador, não importa o carisma, ou até mesmo algum tipo de poder que ele venha apresentar, qualquer palavra precisa ser escutada, recebida, analisada e meditada. Na pregação do Evangelho não pode ter intimidação de pessoas, não pode ter manipulação de mentes. Se existe alguém que pode manipular as mentes e as vidas, esse tem liberdade, esse alguém é o Espírito Santo. Ele é quem tem liberdade, é Ele quem ilumina a palavra nos nossos corações. A fé pressupõe que nós precisamos ser racionais, precisamos exercitar o nosso raciocínio, precisamos pensar. Paulo sempre valorizou a ideia do raciocínio, do bom senso. Procurem apresentar-se diante de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. Paulo sempre trabalhou isso. Terceira coisa que eu quero tratar aqui, irmãos. Inveja. Tema polêmico. A palavra inveja, no grego do Novo Testamento, tem duas palavras. Uma é fitonos, a outra é zelos, que dá a ideia de zelo. Geralmente, quando fitonos é empregado, a ideia é de alguém que quer possuir aquilo que é de outra pessoa, chegando até a tomar, se for o caso. A outra palavra é zelos, que nos faz pensar sobre a questão zelo. A palavra zelos, ela tem uma nuance. Qual é a nuance? Ela tanto pode ser usada de forma positiva, como pode ser usada de forma negativa. Quando diz que os crentes de Bereia tinham uma atitude nobre, diz que eles eram zelosos, eles tinham uma atitude de zelo. Só que o zelo dos bereanos era um zelo motivado pelo amor. Eles tinham um zelo motivado pelo amor que os impulsionava a palavra. Já aos de Tessalônica, quando fala em
inveja, o texto que está lá também é zeloso. Só que lá, a aparência de coisa boa está eivada de ira e de perseguição. É por isso que é traduzido como inveja, não é traduzido como zelo. Zelo, ter zelo com a motivação de amor é algo bom. Agora, irmãos, quando as pessoas têm zelo por motivações egoístas, por raiva, por medo, esse tipo de zelo nem sempre é bom. Às vezes ele está maquiando algo que está lá por trás, que o cara vem revestido de zelo, mas na realidade por trás, o que ele tem é a inveja de querer destruir o outro. É necessário que a gente faça uma análise sobre os motivos do nosso coração. Muitas vezes a nossa atitude é um zelo que é motivado pelo Espírito Santo com base no amor, ou muitas vezes o nosso zelo é simplesmente pelo egoísmo ou por alguma outra motivação que não condiz com algo decente e santo diante de Deus. Cuidado com excesso de zelo. Quando o excesso de zelo é motivado por causas terríveis, é muito provavelmente uma ponta do iceberg, cuja base é a inveja. Terceira lição. A pregação de Paulo é Jesus purinho. A pregação de Paulo é profunda, é bem consolidada, baseada na palavra. A palavra de Deus mostrando o cumprimento dela em Cristo Jesus. E aqui eu quero lembrar aos irmãos, bem simplesinho, Jesus, Jesus, Jesus. Não existe evangelho onde a cruz de Cristo é banida, renegada ou repudiada. Bote isso na cabeça. Não há cristianismo onde a morte expiatória de Cristo é colocada no segundo plano. Não existe remissão de pecados sem o derramamento do sangue do Cordeiro. Sem a ressurreição de Jesus, os atos de Cristo não teriam tido eficácia alguma do passado. Sabemos que se Cristo não tivesse vencido a morte, não tivesse ressuscitado, a nossa fé era inútil. A ressurreição de Jesus é o estandarte da nossa vitória. Ele venceu a morte e com ele nós venceremos ela também. A ressurreição de Jesus é a consumação triunfante da obra redentora. Não existe cristianismo sem Cristo, não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem arrependimento, não existe cristianismo sem a fé em Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aquilo que nega esse Jesus é demoníaco. Aquilo que dilui esse Jesus é demoníaco. Aquilo que tira o foco desse Jesus é demoníaco. Jesus é o centro, Jesus é a base. Nós fomos salvos por Ele e nós vamos contemplar a Ele como Ele é, não por causa dos nossos méritos, mas porque Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos de forma bem efetiva pela nossa igreja. Em que sentido? Eu milito com a Escola Bíblica Dominical, irmãos, há muito tempo. Nesses últimos anos eu não tenho procurado estar à frente de sala de escolas bíblicas dominicais. Primeiro, por não ter tempo. E segundo, por uma questão de missão pessoal. Eu ensino em outros lugares. Eu ensino na formação de lideranças. Paulatinamente, irmãos, nós temos visto,
Isso é um fenômeno no Brasil inteiro. A escola bíblica dominical, no lugar onde as pessoas aprendem a Bíblia, no lugar onde as pessoas tiram dúvidas, no lugar onde convicções de fé são afirmadas. Isso é no Brasil inteiro. Cada ano que passa, as escolas bíblicas, elas vão tendo uma participação menor por parte das suas membresias. Irmãos, vamos chutar que essa igreja aqui, ela tenha hoje na sua membresia, sei lá, talvez, eu vou chutar por baixo, 2.000, mais ou menos, né? Aqui na sede, 2.000 membros. É possível que a nossa escola bíblica, ela não tenha uma frequência de membresia na ordem de 30%. Existem 600 alunos. Isso é preocupante, irmãos. Muito preocupante. Agora, esse quadro não é uma coisa que acontece só aqui na igreja. Inclusive porque, se todos os que vêm ao culto, todo mundo viesse para a escola bíblica, a gente não ia ter estrutura. Tem um outro lado dessa história. Ia ter que arrumar uma estrutura em escola, dividir horário, aumentar um jeito. Mas qual é o grande fato? O grande fato é que já existem grandes igrejas que não tem mais escola bíblica. Que as pessoas não vão mais para aprender a palavra. Elas não vão mais para buscar na palavra. Elas simplesmente recebem algum tipo de enlatado, com algum tipo de ritual, faça isso, faça aquilo, que você vai se sentir bem e a sua vida vai ser abençoada. E com isso ela se acha bom e leva a sua vida. A escola bíblica precisa de oração. E os crentes precisam ter a atitude que os crentes de Bereia tiveram em Atos 17. Aquela fome de buscar a palavra, de conhecer, de saber o porquê das coisas, de saber o porquê da doutrina disso, daquilo, saber porquê. Isso está se perdendo. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar, irmãos, pelo ministério infantil da nossa igreja. Sementes estão sendo plantadas no ministério infantil. O ministério infantil, irmãos, não é o ministério da igreja do futuro, não. O ministério infantil é a igreja do presente, do futuro. Os irmãozinhos que estão lá no ministério infantil, os alunos do futuro, eles vão ser os líderes dessa igreja. No presente, eles são igreja. E cada investimento que nós fazemos na juventude, nas crianças, nos adolescentes, é um investimento para a vida toda. Eu fui fruto de escola bíblica de férias, com o pastor Brito aos 11 anos de idade. Aquela cabecinha torta assim, no final recebendo um diploma com o Salmo 23. Um dia desse até eu tinha esse diploma. Nós precisamos orar, irmãos. Essa igreja, ela tem ferramentas riquíssimas da Universidade da Família. Mas não adianta você aprender essas ferramentas se você não tiver força para colocá-las em prática. Se você aprende o ensino da palavra, mas não tem força para colocar em prática, não se compromete em colocar em prática, esse ensino muitas vezes é inútil. E eu gostaria de pedir encarecidamente, irmãos. Paulo pediu e eu peço. Eu peço em nome de Jesus que os irmãos orem para que se levantem pregadores da palavra e que façam ministérios que consolidem a ação da igreja. Não pregadores de feudos que consolidam sucessos ministeriais pessoais. Nós precisamos de pregadores da palavra que preguem a palavra de verdade, com coração, com mente, envolvendo-se completamente, falando o que precisa ser falado. Tem gente que já tem medo de pregar sobre certos temas, certas coisas não vão mais a púlpito. Pregadores que não falam mais sobre o pecado,
pregadores que não falam sobre o inferno. Inferno é uma realidade. É uma realidade para aquele que não tem Cristo Jesus. Mas é uma realidade que não temos visto temas assim. Que os irmãos orem por aqueles que utilizam as redes sociais, rádio, TV, para falar do Evangelho e que, de uma certa forma, está em algum tipo de exposição. Para que eles não falem abobrinha, nem falem de si mesmos, mas que falem da palavra. Uma das maiores bênçãos que existe hoje eu estava meditando sobre isso. Sabe o que é, irmãos? A bênção de ser ouvido. É uma bênção. Eu estive à frente 8 anos de um programa de rádio que foi dessa igreja, chamado Curados pela Palavra. Em uma sexta-feira que eu falei sobre depressão, recebi 15 ligações. Dessas 15 ligações, 5 disseram para mim: pastor, eu vou dar cabo da minha vida hoje. 1h30 da manhã eu atendendo ligação, um irmão de Santa Rita, de uma outra denominação, dizendo: pastor, eu vou morrer hoje. Eu disse: não morra hoje não, deixa para terça-feira. Mas na segunda-feira, dei uma passadinha lá na congregação para falar comigo. Ele sorriu, eu digo: pronto, já quebrei ele. Hoje ele não morre. E ele falou comigo, conversou comigo, um diácono, bem-sucedido financeiramente, uma família linda. Chegou para mim: pastor, meu coração é cheio de tristeza. Tem dia que eu não tenho força nem sequer para levantar da cama, eu não sei o que está acontecendo comigo. Fui conversar com o meu pastor disse: isso é demônio. Faz 15 anos que eu estou dentro da igreja, faz 15 anos que eu sirvo, eu sei que Jesus me salvou, eu tenho plena convicção disso. Isso não é demônio não, o que é que eu tenho? E a gente foi orientando bem direitinho. Ele buscou um médico, verificou suas taxas, foi no psiquiatra, viu que havia problema, recebeu acompanhamento psicológico, atacou as 3 áreas, logo de uma vez: espiritual, física e emocional. Pá! Um dia desse encontrei com ele, no centro da cidade. Nem conheci, bem diferente, mais magro. Está me conhecendo? Não, estou não. Sou aquele que você fez aquela brincadeira. Disse: qual brincadeira? Não morra agora não, deixa para morrer terça. Rapaz, é você. Rapaz, como é que você está? Pastor, graças a Deus, estou tomando a medicação, eu tenho uma descompensação, os médicos descobriram, estou bem, muito obrigado. Você está? Não, estou indo. Eu entendo, agora eu sei o que foi que eu passei. Agora, irmãos, infelizmente, pessoas despreparadas estão subindo aos púlpitos. Infelizmente, pessoas com as motivações espúrias estão subindo aos púlpitos. Infelizmente, pessoas que não têm a mentalidade de reino, a mentalidade de feudo, estão subindo aos púlpitos. Infelizmente, pessoas que querem o engrandecimento para si, não o engrandecimento à glória do Senhor. E eu peço aos irmãos que orem, intercedam, para que o Senhor levante pregadores de verdade. Que o Senhor levante pregadores da palavra, que pregue como deve se pregar de verdade. Isso é um clamor que a igreja precisa fazer. E que esses que são falsos, irmãos, que seja queimado mesmo. Em que sentido? Que o fogo das tentações e dos problemas provem as motivações deles. E eles vejam que para pregar o evangelho genuíno, tem que ter um encontro genuíno com Jesus. Aquele que tem um encontro genuíno é quem fala de forma genuína. Aquele que tem um encontro verdadeiro é quem fala de forma verdadeira, não tem como ser diferente. Eu gostaria de pedir, irmãos, que nós orássemos. Vamos ficar em pé, vamos encerrar com oração, com esse clamor. Orar pela escola bíblica, ministério infantil, por pregadores, por mais conhecimento da palavra, por mais fome de Deus. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado
porque o Senhor tem dado a possibilidade, tem concedido a possibilidade a que nós possamos ter acesso à Tua palavra, enquanto outros países não têm a mesma liberdade que nós temos. Aqui no Brasil ainda temos essa liberdade. E eu quero te pedir, meu Deus, no nome de Jesus, que essa liberdade seja mantida. Pai, eu quero clamar pela escola bíblica da nossa igreja, quero clamar pelos professores, mas eu quero clamar, Senhor, sobretudo pelos alunos. Senhor, que o teu povo tenha fome de te conhecer, tenha fome de consolidar a sua fé em convicções firmes. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar pelo ministério infantil, pelos professores, pelas crianças. Quero te pedir, Senhor, pelos adolescentes, pelos jovens que ainda estão em formação. Sobretudo, Pai, aqueles jovens que vão para a universidade e que quando chegam na universidade se desviam da fé. Clamo por eles, meu Deus. Pai eterno, eu quero clamar de forma muito específica, Senhor, pelos pregadores. Meu Deus, meu Pai, levanta pregadores comprometidos com a Tua palavra de verdade, que possa levar o verdadeiro evangelho ao homem todo, em todo lugar. Pai eterno e santo, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a identificar os falsos profetas. Nos ajuda, Senhor, a identificar falsos ensinamentos. Pai eterno, que o Teu Santo Espírito nos capacite. É o que eu peço, é o que eu clamo juntamente com a igreja que ora em nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tenha uma noite de sono repleto.